Áudio 20, página 118. Hoje, agora, 5 anos após a implementação do projeto, mais de 98% dos funcionários da Admiral participam do programa Administrador de Sonhos. A quantidade de colaboradores com a casa própria triplicou no período, enquanto o número de funcionários com dívidas diminuiu 40%. E 2.785 sonhos importantes foram realizados. A taxa de rotatividade caiu de 400% para 12% em 5 anos. E o programa interno de recolocação da Admiral responde por 70% da rotatividade. O faturamento já é 3 vezes maior e o número de funcionários contratados aumentou de 407 para 743. Entre os quais estão 11 administradores de sonhos. Os lucros crescem a cada trimestre desde a criação do programa. Uma vez por mês, funcionários se reúnem com administradores de sonhos e assim têm a oportunidade de planejar um futuro mais próspero para si e suas famílias. Além disso, seus filhos com mais de 12 anos de idade se reúnem uma vez por mês com o administrador de sonhos para discutir seus projetos. Em resposta a um anseio identificado pela pesquisa mais recente, também os netos dos funcionários, desde que tenham mais de 15 anos, poderão se encontrar com o administrador de sonhos uma vez por mês a partir do próximo ano. Ao que parece, nunca somos jovens demais para começar a ter grandes sonhos. Não é difícil constatar por que a Admiral não enfrenta mais o problema de alta rotatividade, não é mesmo? No último jantar anual com os funcionários, Greg disse em seu discurso: por que há tanta gente espantada com o que fazemos nessa empresa? Eu me pergunto isso o tempo todo, porque é tão surpreendente descobrir que quando tratamos as pessoas como seres humanos, elas reagem como seres humanos. Os sonhos estão no âmago de todos nós. E é aí que a nossa paixão pela vida começa. Qual é o seu sonho? Ao chegar ao trabalho, Simon parou na recepção para ler uma placa que fora colocada lá havia mais de um ano. Na maioria dos dias, ele apenas passava por ela. Afinal, sabia o que estava escrito ali e tinha outros afazeres. Mas de vez em quando se obrigava a parar e ler aquela mensagem como se fosse pela primeira vez, a fim de reforçar a atenção em seu trabalho. Na placa estava escrito: qual é o seu sonho? Essa é uma pergunta sobre a qual devemos refletir e talvez devêssemos fazer às pessoas que são importantes para nós. Nas transações comerciais, não podemos nos esquecer jamais de que todas as empresas e organizações são formadas por pessoas. Nos dois lados de cada negociação há gente. Portanto, são as pessoas que decidem se as empresas serão ou não bem-sucedidas. E todas elas têm sonhos. Na verdade, a habilidade de sonhar é uma parte fundamental que nos torna essencialmente humanos. É tentador acreditar que os sonhos dos funcionários não são relevantes para a empresa. Isso só faria sentido se os colaboradores não fossem importantes para a organização. Mas nesse caso, por que teriam sido contratados? A maioria dos profissionais sentem-se usados. Quando conseguimos convencê-los de que nos preocupamos de verdade com seus interesses, revertemos essa crença negativa e, no processo, criamos uma lealdade, um espírito de equipe raramente vistos no mundo empresarial. Podemos ignorar os sonhos das pessoas, mas isso é arriscado. Somos livres para desprezar os sonhos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos funcionários, dos nossos clientes. No entanto, se fizermos isso, pagaremos um preço alto em cada um desses casos. Embora invisíveis, os sonhos são poderosos. Pense por um momento na eletricidade. Você não consegue vê-la, porém ela mantém tudo funcionando. Se por um instante você duvidar do poder da eletricidade, procure imaginar o que aconteceria com o seu dedo se o seu dedo ficasse preso em uma tomada. Você se lembrará rapidamente do poder que ela tem. Contudo, se ainda não tiver certeza de que é graças a ela que as coisas funcionam, sugiro que desligue a eletricidade de sua empresa amanhã mesmo. Provavelmente você constatará que pouca coisa será feita e que a maioria das pessoas irá para casa. Com os sonhos é assim também. Eles são invisíveis, mas poderosos. Ainda que você não os veja, eles mantêm tudo funcionando. Agora a gente vai entrar na parte 4 do livro,
que é começando aplicações e ferramentas. Vivemos em uma cultura que está sempre desejando mais de todas as coisas, inclusive conhecimento. Mas o acúmulo de conhecimento por si só não nos leva a lugar nenhum. O autêntico desafio está em aplicar os diferentes aspectos da nossa vida e das empresas, as verdades que descobrimos ao longo do caminho. A sabedoria é mais do que um mero acúmulo de conhecimento, ela é a verdade vivida. Essa sessão foi elaborada como um guia prático para a aplicação dos conceitos e princípios do administrador de sonhos. Eles poderão beneficiar a sua equipe, sua empresa e sua vida. A primeira verdade. Ao longo da minha vida, tive muitos administradores de sonhos. Pais, professores, mentores, treinadores, supervisores, colegas de trabalhos e amigos. Até mesmo desconhecidos exerceram esse papel de um jeito ou de outro. Cada uma dessas pessoas prestou uma contribuição importante na minha jornada. Elas me ajudaram e me desafiaram a explorar o terreno das esperanças e das aspirações. Hoje, porém, quando reflito sobre tudo isso, uma figura se destaca. Meu irmão Simon, que em um sentido mais estruturado foi o primeiro administrador de sonhos. Simon é consultor financeiro. Na verdade, é muito mais que isso. É um dos meus 7 irmãos e tem 13 anos a mais do que eu. No início da minha adolescência, ele costumava me levar nos jogos de futebol, ao cinema e também para almoçar. Estava interessado em saber quem eu era e o que eu queria me tornar. Foi durante um dos nossos passeios que me lembro de ter formulado pela primeira vez um plano concreto para a realização dos meus sonhos. Simon me disse que sonhos geralmente envolvem um elemento financeiro e ele me ensinou o poder agregador de economizar e investir. Aos 12 anos, consegui meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar em uma farmácia como entregador de remédio para idosos. De cara, Simon e os meus pais me incentivaram a adotar a disciplina de poupar. Ele também me fez ver que buscar a realização de alguns sonhos valiosos não custa nada, e com isso aprendi também a importância das coisas simples e intangíveis. 10 anos mais tarde, quando a ideia do administrador de sonhos começou a tomar forma, a reconheci imediatamente como uma evolução de algo que eu não apenas havia visto, como também já tinha vivido. Acredito que se você olhar para o passado, descobrirá uma série de pessoas, pais, avós, treinadores, mentores, amigos, colegas, supervisores, professores e religiosos, entre outros, que de muitas maneiras exerceram a função de administrador de sonhos em sua vida. É possível que tenha ocorrido de um modo mais natural e menos formal, sem envolver reuniões mensais agendadas com antecedências e um cuidadoso planejamento e acompanhamento de sonhos específicos. Ainda assim, essas pessoas se interessaram por você e por suas aspirações, tiveram, sem dúvida, grande importância na sua jornada. Parece que a vida nos abastece espontaneamente dessas figuras que nos desafiam e nos incentivam a lutar para os nossos sonhos. Não consigo administrar meus próprios objetivos, muitos reclamam. De certo modo, isso é verdade. É por isso que todos nós precisamos de alguém que nos faça assumir a responsabilidade pelos nossos propósitos. Quando nós somos capazes de elaborar um plano próprio, é quanto ao compromisso que temos dificuldade. Quase todos nós somos capazes de elaborar um plano próprio. É quanto ao compromisso que temos dificuldades. Esse comprometimento é indispensável para o processo, porque temos a incrível habilidade de nos iludir com todos os tipos de desculpas e justificativas. Todos nós precisamos de um administrador de sonhos. Essa é a primeira verdade.